Olá, estamos aqui no nosso encontro semanal do Med Saúde, sempre procurando trazer temas atuais para que você possa estar muito bem informado. Eu recebo essa semana meu amigo, o advogado Daniel Cacchiones Viana, mestre em Direito, professor universitário e com atuação na área do direito há pelo menos 2 décadas, ou seja, já estou entregando a tua idade aqui, né, Cacchiones? Então, eu convido você a assistir esse programa que está sensacional. Conto com a sua audiência. Estamos aqui com o advogado Daniel Cacchiones Viana para falar conosco sobre a interface entre o direito e a medicina. Daniel, muito obrigado pela sua presença, agradeço que você tenha se deslocado até aqui para falar para a gente um pouco sobre a interface entre o direito e a medicina. Doutor Volpe, eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje nessa tarde, muito gratificante o convite e eu estou aqui à disposição para poder participar e colaborar com um programa que é maravilhoso. Eu já faço para você a primeira pergunta que eu acho que já vai dando mais ou menos o tom do nosso programa, que é qual é a ligação entre o direito e a medicina? Todas. Nós vamos dizer que direito e medicina caminham numa estrada muito estreita em conjunto. Por quê? Porque, na verdade, a medicina e o direito são direitos fundamentais, né? Que estão previstas, estão ali elencados na nossa Constituição, né? Quando nós podemos falar no primeiro assunto que tem a medicina, nós falamos na vida. E a vida é um direito constitucionalmente garantido. Quando falamos de saúde, que saúde também é um direito de cada brasileiro, de cada um de nós, né? E nós temos ali um dever do Estado, né? De poder fomentar a saúde frente a toda a coletividade. Então, quando falamos de direito e falamos de medicina, automaticamente são temas relevantes, muito próximos, que tem cada um as suas questões específicas, mas estão ligados entre si, né? Então, essa interface é previsão constitucional, nós temos diversas leis que abarcam esse conteúdo, doutor. Bem, então eu já vou começar espremendo você aqui. Se a cláusula pétrea da Constituição, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nós já começamos a ter alguns problemas, porque nós sabemos que apesar disso estar escrito, muitas vezes isso não acontece na prática. Como lidar com isso? Como que você, na sua experiência já de 20 anos advogando, como que a gente consegue então lidar com uma situação que em teoria está ali no papel, mas que na prática tanto nós da área médica como vocês da área do direito percebemos que isso nem sempre acontece? Bom, realmente a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado que, infelizmente, o que o doutor acabou de colocar, percebemos que no dia a dia isso é letra morta, né? Por quê? Porque nós não temos uma saúde, políticas públicas direcionadas para o cumprimento daquilo que a Constituição estabelece. Ou seja, o que nós verificamos no nosso dia a dia são filas, pessoas que não conseguem acesso, quando conseguem acesso entram ali naquela atividade de massa, porque infelizmente o médico ele trabalha de acordo com aquilo que ele tem em suas mãos, né? Então, muitas vezes em questões precárias. Então, enxergo que a forma de se dar esse direito à saúde de uma forma concreta, efetiva, isso deveria caminhar com políticas públicas, mas não só no falar, não só no papel, não só a previsão em nossa Constituição, mas sim um direcionamento efetivo. E de que maneira que poderia ter esse direcionamento efetivo? Ora, justamente buscando o quê? Que todas as autoridades, seja ela de qualquer esfera do poder, porque nós sabemos que nós temos um sistema único de saúde, né, que são todos ali dentro das suas atribuições responsáveis, seja a União,
estados, DF, municípios, essas autoridades públicas sejam então cobradas. Cobradas de que maneira? Ora, pela sociedade, no modo geral, para que possa ter o mínimo, né? Nós não podemos imaginar que a pessoa, para fazer um exame numa rede pública, o exemplo clássico, demora lá 6 meses, 1 ano. E às vezes, quando ela vai fazer o exame, a pessoa já está numa situação que já passou até o momento. E aí entra também o campo do direito. Por quê? Toda pessoa que tem ali um tratamento que depende de uma atuação e ela não consegue ter esse acesso de uma forma real, concreta, dentro da sua necessidade, tem que buscar quem? O Poder Judiciário para solucionar, né? Nós falamos hoje que o Poder Judiciário ele intervém justamente para buscar uma paz, uma solução, que é o seu papel principal. O direito da vida é absoluto? O que você me diz sobre isso? Olha, pode até parecer estranho o que eu vou falar agora, mas o direito à vida ele não é absoluto. Ele não é absoluto por quê? Porque a nossa própria Constituição estabelece no próprio rol do artigo 5º, que trabalha com as garantias individuais do cidadão, que é possível pena de morte, né? Em caso de guerra declarada, né? Então, se eu tenho uma única possibilidade, já significa que ele não é um direito absoluto. Mas tirando esse ponto que a Constituição prevê expressamente, nós temos outras situações que mostram que o direito à vida não é absoluto. Nós temos, por exemplo, situação que envolve fetos anencéfalos, onde o Supremo Tribunal Federal já decidiu em oportunidades que a mãe, pautada num princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de ter a escolha de querer ou não permanecer com essa gestação, sendo que esse feto automaticamente já não tem ali a possibilidade de uma vida extra-uterina, né, fora da barriga da mamãe, ela possa escolher interromper a gestação dessa criança, desse feto, que não vai ter a possibilidade de ter vida. Então, a ideia é a seguinte, seria uma punição deixar essa gestante 9 meses aguardando, justamente para, no momento do parto, estar certo que aquele feto, aquela criança que vem ao mundo, não terá a possibilidade de viver. Então, o Supremo Tribunal Federal já há um posicionamento nesse contexto de autorizar. Mas fora essa hipótese, ainda nós temos ainda mais 2 situações que eu posso mencionar aqui para não me alongar. Nós temos a possibilidade também da realização do aborto, que o nosso Código Penal prevê. A possibilidade do aborto legal e a possibilidade do aborto necessário. Ora, o aborto legal é aquele que se dá em decorrência de uma mulher que foi vítima de um crime de estupro, né, de violência sexual. Isso com devido respeito aos posicionamentos em contrário, mas veja, essa mulher ela tem que ter essa autonomia, essa independência de eventualmente escolher de manter ou não essa gravidez, e ela optando por não manter a gravidez, ela tem o direito que o Código Penal ampara, que ela possa realizar essa possibilidade do aborto estando amparada pelo direito, né? Porque não seria razoável exigir desta mulher que foi vítima de um crime tão grave que fica isso no psicológico dessa mulher, acompanha pela sua vida, que ela seja obrigada a permanecer com essa a gestação. E a última hipótese, que é aquela gestação onde se tem o risco da própria morte da mãe, né? Que é o aborto necessário. Outra questão,
eu vou aqui sacrificar uma vida que está ali sendo gerada, né, para manter uma que já é certa e determinada. Qual é a principal função do Sistema Único de Saúde? Mas antes que você me responda, nós vamos dar um break para os nossos patrocinadores e voltamos com essa pergunta para o nosso querido Daniel Cacchiones. Obrigado. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, estamos de volta com o Med Saúde, que recebe hoje o advogado Daniel Cacchiones Viana para falar sobre a interface entre o direito e a medicina. E eu já faço essa pergunta para você. Qual é a principal função do Sistema Único de Saúde? Bom, a principal função do Sistema Único de Saúde é garantir a todos os brasileiros a possibilidade de acesso à saúde de qualidade, a realização de todos os exames, todos os tratamentos necessários para a manutenção da sua saúde e da sua vida. O Sistema Único de Saúde, ele tem essa função principal, garantir a todos nós, brasileiros, um acesso a uma saúde de qualidade. E quando falo isso, falo com propriedade porque é o que a nossa Constituição Federal prevê e estabelece, que a saúde é um direito de cada um de nós e é um dever do Estado promover esse bem-estar para nós. Então veja, quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, é trazer a ideia de que a pessoa possa ter um atendimento médico de qualidade, um acesso a um hospital público de qualidade, um acesso a exames de qualidade, mais ainda, a possibilidade de um tratamento de sua patologia com qualidade. Então, essa é a principal função do Sistema Único de Saúde, garantir para nós. Não é o que a gente vê na prática, né? Existe, de novo, nós começamos o programa já com essa dicotomia entre aquilo que está escrito e aquilo que efetivamente o paciente encontra ou o profissional de saúde encontra. Eu acho que essa zona cinzenta que fica aí é que cria muito a possibilidade da judicialização entre aquilo que é o esperado e aquilo que o indivíduo sabidamente merece, mas que quando ele procura, muitas vezes ele não encontra, né? E aí eu te pergunto, quem financia o Sistema Único de Saúde? Toda a sociedade. Toda a sociedade financia o Sistema Único de Saúde. Por quê? Nós vamos observar que a forma União, Estados, DF, município, com a arrecadação dos impostos, né? Parte da arrecadação é destinado ao Sistema Único de Saúde. Então, quando nós falamos quem financia esse sistema, é cada um de nós. É cada trabalhador, é o empresário, é o médico, é o advogado, é o engenheiro, é o operador de máquina, é o auxiliar de limpeza. São todas as pessoas que contribuem para a nossa economia, para a nossa circulação de riqueza. Por isso que quando nós falamos que o Sistema Único de Saúde, ele é destinado para nós, para o povo, é porque nós bancamos o sistema. E por isso que quando colocamos que o dinheiro que é arrecadado por todos os entes da federação deve obrigatoriamente
uma parcela. E aqui quando eu falo uma parcela, porque a Constituição estabelece quais as modalidades de impostos, né, que são destinados para financiar a saúde. E nós temos que buscar que isso seja efetivamente cumprido. Por isso que essa colocação há pouco, que o que verificamos na lei e o que verificamos na prática, parece que não bate, né? Porque, veja, acreditar que nós, um país, que qualquer atividade que realizamos, há um imposto embutido, há uma arrecadação de bilhões e bilhões, não é possível que até os dias de hoje encontramos brasileiros, brasileiras à margem do acesso à saúde. Isso é algo que tem que mudar. E quando falo que tem que mudar, nós temos que dar efetividade àquilo que... Porque se a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, estabeleceu que nós todos temos que ter o direito a esse acesso, ora, temos que cumprir. E mais. Teríamos que ter a seguinte ideia: não falar que o hospital particular ou de referência, eu não vou mencionar aqui nomes de hospitais para não fazer aqui propaganda, nada disso nesse contexto, mas se dizer o seguinte: cada brasileiro tinha que ter na ponta da língua a seguinte afirmação, que o melhor acesso à saúde e o melhor hospital que ele tem deveria ser o quê? O Sistema Único de Saúde, o SUS. O brasileiro tinha que responder isso e não responder que o melhor que ele tem é aquele ou aquele. Ele deveria responder desta forma. Eu te entendo, mas os nossos próprios governantes não usam o Sistema Único de Saúde. Eles usam os convênios com instituições privadas. Eles oferecem o Sistema Único de Saúde ao povo, mas eles não o utilizam. Doutor, nesse ponto eu trago aqui uma questão até importante, porque vivemos Brasil, uma república, res pública, aquilo que é público, né? E isso que o doutor acabou de colocar, quem faz parte de alguma estrutura do poder, seja ele legislativo, o executivo e o judiciário, né? E aqui, com devido respeito, digo o seguinte: todas as pessoas que estão no poder deveria justamente usar, porque aí você dá o exemplo. Isso que o senhor falou deveria ser ao contrário. Sim. Então, quando um senador da República, um deputado federal, um presidente, um ministro, seja quem for, tivesse ali uma determinada doença, a porta de entrada, como exemplo, deveria ser o quê? Um hospital público, mais próximo da tua casa, para mostrar que ele usa o mesmo que todo brasileiro utiliza. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós sabemos que a iniciativa privada explora economicamente a assistência à saúde. Ou seja, é exatamente o contrário do que a gente estava falando até agora. E como é que se dá essa atividade? Ela é uma relação de consumidor? Como é que isso se dá na visão do direito? Bom, nós temos uma lei que hoje ela traz toda a estrutura, que é do ano de 1996, que trabalha com essa questão dessa saúde, suplementar, né, de assistência, pelo qual
a própria Constituição autoriza que essa atividade que deveria ser explorada pelo Estado possa sim também ser explorada pela a iniciativa privada. Veja, hoje a realidade que temos é que nós temos diversas operadoras, né, de saúde, né, seguradoras, planos de saúde e tudo mais, pelos quais oferecem aquilo que o Estado deveria oferecer, né? Mediante o quê? Mediante a contraprestação de um pagamento. Não te parece uma incongruência? Veja, eu tenho uma carta magna que diz que é um direito de todos e um dever do Estado. E aí o próprio Estado permite que outros ofereçam aquilo que é de função dele oferecer. Pois mas veja, volto aqui a dizer, né? Chamar um amigo aqui para ficar espremendo assim não é sacanagem, né? Mas eu volto a dizer, nós temos que entender que o serviço particular, a iniciativa privada, explorar a atividade da saúde, automaticamente, ela, querendo ou não, ela acaba contribuindo também. Sabidamente para a coletividade. Ora, vamos lá, o sujeito pode, né, pagar um plano de saúde e ele quer ter esse plano de saúde, automaticamente ele vai, dentro das condições, ele vai aderir a esse plano e, consequentemente, ele vai pagar do seu bolso o plano, né? E pagando do seu bolso para que ele possa, então, utilizar. E veja, digo, e aqui é algo fundamental, né? Porque você vai me fazer a seguinte questão, mas se o Estado te oferece tudo de qualidade, qual é a intenção de você então pagar do seu bolso? Porque seria essa a próxima questão que você pode me fazer. Você está dizendo duplamente tributado, portanto, você tem que pagar pelo serviço que em teoria é gratuito e de qualidade. E aí depois você tem que pagar de novo para ter o serviço de saúde. Isso é uma dupla tributação, certo? Pois é. Agora, veja... Quando eu chamar o Caquiones de novo aqui, ele não vem, não. Veja, é uma questão que volto a tratar, doutor. É uma situação seguinte. A Constituição autorizou, é explorado isso, é bom, né, no contexto e agora, tecnicamente explicando, trazendo... Quando nós falamos que você tem um serviço privado que realiza aquilo que o poder público deveria fazer, nós estamos também, do outro lado, gerando o quê? Nós temos a exploração da atividade econômica, nós estamos também dizendo que esta empresa vai gerar renda, vai contratar pessoas, vai gerar impostos, vamos ter também uma contrapartida, né, desta empresa que vai explorar essa atividade econômica. Lógico, quando nós falamos que é um dever do Estado, né, e nós deveríamos ter esse acesso gratuitamente, e enfrentamos a realidade, como o doutor bem colocou no bloco anterior, sabemos que muitas pessoas que podem pagar acabam aderindo a esse tipo de escolha, de procurar um convênio médico, de ter esse acesso e realizar. E isso está amparado pela Constituição. Agora, quando esse convênio médico, ou melhor, as operadoras de saúde, no modo geral, exploram essa atividade, elas devem explorar isso com excelência, né? Por quê? Mais uma vez volto a falar. Ela vai explorar, mas quem irá fiscalizar se essa atividade está sendo explorada de uma forma correta, se ela está prestando um bom serviço, é o nosso querido poder público, que continua detentor dessa autonomia e independência. Eu cedo para a iniciativa privada, explore,
Mas olha, estou lhe acompanhando, monitorando. Estamos aqui com o Dr. Daniel Cacchiones, falando sobre a interface entre o direito e a medicina. Cacchiones, eu agradeço muito a sua presença, você ter trazido os seus conhecimentos para o público, para que possamos tocar em assuntos tão importantes, né? Tem tanta coisa para se falar desse tema e realmente foi muito bom para trazer todo esse esclarecimento. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, doutor, pelo convite. Estou sempre à disposição e temos muito... É assunto que não acaba, viu? Dá para... Com certeza. Muito obrigado pelo convite.